Bom dia! Hoje a nossa mensagem está no livro de João, capítulo 10, versículo de 1 em diante. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, porque conhece a sua voz. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que Jesus lhes dizia. Quando se fala de porta, é a linguagem do reino. A palavra de Deus fala da porta estreita e fala da porta larga. Jesus se compara com a porta. Eu sou a porta. A que porta o Senhor está se referindo? Há uma porta estreita que é guiada, onde nós entramos e encontramos o Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela traz uma direção para a nossa vida. Então, o caminho estreito, a porta estreita, é que nos leva à vida, que nos leva à salvação. E aqui Jesus está falando que, na verdade, o salteador, o ladrão, ele vai entrar por outra parte e não pela porta. E aqui ele está falando do pastor, aquele que é pastor de ovelhas. Ele não vai ouvir a voz de estranho, ele vai ouvir a voz do Senhor, ele vai ouvir a voz do bom pastor, o pastor que está sobre todos os pastores, que é Jesus, que pastoreia suas ovelhas, onde leva elas para pastos verdejantes. E aqueles que são pastores, que ministram a palavra de Deus, de nenhuma maneira podem ouvir estranhos, tem que ouvir ao Senhor Jesus, porque Jesus instrui os seus pastores. E nós que ministramos a palavra do Senhor, precisamos conhecer o profundo e o escondido da palavra de Deus. Porque assim o Senhor fala, ele diz, ouve a sua voz, chama pelo nome, e o que ele vai fazer? Ele vai trazer para fora as ovelhas. Ele vai levar pastos verdejantes. Vai levar a um alimento diário, que é a palavra de Deus. O pão é a palavra. Jesus ele é comparado com um pão, com a palavra. A palavra de Deus diz que o nome dele é o Verbo de Deus. Jesus é comparado como lâmpada. Jesus é comparado como o bom pastor. E ele é o verdadeiro pastor. É ele que nos guia. E nessa manhã, você que está buscando a voz do bom pastor, você que quer ouvir ao Senhor Jesus, não dê ouvidos a estranhos. Tem pessoas que entram na igreja como ladrões e salteadores. Não entram para buscar a presença de Deus ou para conhecer a Deus, mas entram com conhecimentos estranhos para levar cativos pessoas que não andam no caminho do Senhor. Não siga qualquer voz, não siga qualquer instrução. Compare todas as coisas que você ouve com a palavra de Deus. Se você quer servir a Deus, se você quer ser guiado pelo Senhor, escute o que a palavra do Senhor diz. A porta larga leva à perdição, mas a porta estreita, ela leva à vida. E na verdade, vos digo, disse Jesus,
que é aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre por outra parte é ladrão e salteador. Jesus explicava no secreto para os seus discípulos o significado de cada parábola. E eu lembro nesse momento que Jesus levava sempre com ele 3 discípulos, a qual ele levou primeiramente para o Monte da Transfiguração: Pedro, João e Tiago. E quando eles estão ali no Monte da Transfiguração, eles têm uma visão de Moisés e de Elias, aquela unção da glória de Deus. E aí, qual é a proposta? Vamos fazer aqui santuários, uma para ti, Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. E aí vem a voz do alto que diz: ouvi o meu filho. E tudo aquilo são, meus amigos discípulos. Porque Deus, Ele está combatendo aí a idolatria da humanidade. Porque o homem que é uma figura, quer colocar dentro do santuário um homem, uma criatura. Porque Jesus estava como imanente. Ele se fez homem e habitou entre nós, para que eles pudessem ver a divindade. E Jesus, ele vai falar das coisas espirituais, de adorar o Pai em espírito e em verdade. E essa visão, ela simboliza Moisés, a lei, o mandamento, o decálogo de Deus. E Elias a unção, que é preciso a unção do Espírito dentro do ministério. E Jesus, porque sem Jesus nada podemos fazer. E Jesus, quando foi ao Pai, deixou o Espírito Santo para guiar a sua igreja. E assim a igreja deve andar, de acordo com a palavra do Senhor, com a unção de Deus, proferindo as palavras de Jesus, porque Jesus é a palavra na manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, nessa manhã, medite na palavra de Deus. Veja que maravilha, o Senhor te chama para adorar em espírito e verdade. Nós não precisamos colocar dentro do santuário nem Moisés, nem Elias, nem Maria, nem João. Não precisamos fazer a figura de Elias para mostrar que tem unção no ministério. Nós não precisamos da configuração do homem, porque Deus pode usar o homem, a mulher e a criança, mas sim sermos guiados pela plenitude da palavra de Deus. Os mandamentos de Deus, eles não mudaram. A palavra de Deus vai falar para nós que lá na criação o Senhor já instituiu o descanso. E algumas pessoas, alguns ministérios, algumas pessoas pela sua maneira de compreender, por sua maneira de interpretar, tiraram o sábado e colocaram o domingo. O domingo é o dia da ressurreição e o sábado é o descanso que Deus instituiu para nós. E antes de Moisés, antes de qualquer outra igreja que professasse a guarda do sábado, Jesus separou na criação para nosso repouso. Nós necessitamos. Então, vamos ouvir o que diz a palavra de Deus. Não seja apenas aquele que escuta e não vai certificar se está escrito na palavra. Seja como um bereano, porque as pessoas de Bereia, eles iam comparar o que eles ouviam com o que estava escrito na palavra de Deus. Então, seja firme na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz: se a palavra dele estiver em nós, tudo que nós pedimos, ele vai nos dar. Se tu guardares o mandamento de Deus, tudo que você pedir, Deus vai te dar. E é lógico que para ele te entregar algo na tua vida, você vai passar por um processo de aprendizado, de transformação. Deus vai ajustar o nosso vocabulário, Deus vai ajustar o nosso posicionamento diante das coisas, Deus vai trazer para nós autocontrole, Deus vai trazer para nós paciência, Deus vai trazer para nós esse domínio das obras da carne. Vamos ter que ser pessoas que sejam equilibradas, e isso nesse processo, na caminhada, que Deus vai fazer na nossa vida. Então, Deus tem maravilhas na tua vida. Deus tem casamento feliz para nós. Deus tem prosperidade. Deus tem conhecimento.
Deus tem a alegria do Espírito Santo, Deus tem tanta coisa boa para nós, seres humanos, mas precisamos nos deixar ser processados para receber a vitória. E às vezes as pessoas vêm pedir conselho por coisas que estão anos, mas que não é pedindo oração. E tem coisas que não é oração, tem coisas que é mudança de atitude, que nós trocarmos atitudes erradas que nós podemos estar fazendo para uma atitude melhor, para que nós possamos ser dignos de receber as promessas de Deus. Se tu perdoar o teu irmão, tu é perdoado. Se tu não julgar o teu irmão, tu também não será julgado. Então, nós vamos aprendendo a ter uma posição de reino de Deus. E em nome de Jesus, que você venha ouvir a voz do Senhor, a voz do bom pastor. E você que é pastor, não se deixe, não compare seu ministério com outros ministérios. Seja firme naquilo que Deus te entregou. A mim, o Senhor entregou a palavra de reconciliação. Para outros, Deus entregou a palavra de ressurreição. Qual é o chamado que Deus tem para a tua vida? Qual é a tua missão? Reconciliação entre as famílias, reconciliação do homem com Deus, restauração dos vínculos que foram traumatizados por situações difíceis, e que Deus pode fazer um renovo em cada família, em cada casa. E para você, em nome de Jesus, que Deus te dê sabedoria para entender a palavra de Deus, que você não seja aquele que esteja procurando na palavra algo que combine com o teu pensamento. Quando você vai buscar a palavra de Deus, se despoje de tudo que você imagina que seja e busque o que é que Deus verdadeiramente tem para nós. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Então, em nome de Jesus, você pode ser tão feliz conhecendo a verdade de Deus. É uma felicidade que a gente não pode imaginar nem comparar. Sabe, é quando você está tão bem que até se alguém te bater do lado do rosto, não é que tu vai dizer para ele, me espanca totalmente, me bate aqui. O que é da outra face? É agir de uma maneira diferente. Essa é a diferença, é viver de acordo com a palavra de Deus. Porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós temos uma felicidade incomparável. Que ainda que você esteja esperando, ainda não chegou nas tuas mãos, mas você tem fé e a alegria de que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Um bom dia para você e muita paz. Amém.